estamos começando a temporada 2020 do programa Depois do Café e eu conto, é claro, com a sua audiência para mais essa temporada, onde teremos programas recheados de boas entrevistas, bons papos virtuais que teremos aqui com diversos convidados até o final do ano. Vai ser um prazer ter a sua audiência. No nosso programa de estreia, nós vamos conversar hoje com o gerente de país da ONG Solidariedade Brasil, uma ONG presente em mais de 40 países e que atua aqui no Brasil há mais de 20 anos e que vai ter uma participação importante em equipar os trabalhadores da colheita do norte de Minas, do município de Catuti, da colheita do algodão, para que eles tenham a prevenção contra o coronavírus nesta colheita. Com certeza vai ser um bate-papo muito interessante que eu convido você para assistir agora. Para a reestreia do nosso programa, eu quero também mandar um abraço para toda aquela galera que está sempre ali na torcida para que o Depois do Café, possa ter aí bons níveis de audiência. Então eu quero abraçar o Paulo Rodrigues, que é um grande incentivador do nosso programa, e também vou abraçar o Mazinho, o Lauro Roque, lá em São Vicente, São Paulo, que também está na audiência do programa. Além da Jane, no Amazonas, o Fábio Souza, nos Estados Unidos, o Célio, em Belo Horizonte, e o Lamartine e o Laurentino, o Titino e o Neném, lá em São Vicente, São Paulo, assistindo agora o nosso Depois do Café. Muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência e nós vamos para a nossa estreia na nossa entrevista aqui do nosso programa. A partir de agora você confere o Depois do Café, temporada 2020. Olá, bom dia! Iniciando mais um Depois do Café, aqui pela Vim TV. E hoje, para falarmos, como não poderia deixar de ser, de mais um trabalho realizado em meio à pandemia da Covid-19. Em meio ao isolamento social, diversas atividades produtivas do Brasil não podem parar. Por exemplo, o caso da colheita de algodão, que ocorre no semiárido mineiro. Para garantir que o trabalho possa ser realizado com segurança, algumas parcerias têm sido fundamentais, como, por exemplo, a da Solidariedade Brasil, que tem mobilizado parceiros por kits de proteção a diaristas para a coleta da safra e tem recebido apoio das entidades ligadas aos produtores. Para falar sobre esse assunto, o programa Depois do Café de hoje recebe o gerente de país da entidade, Rodrigo Castro, vai nos falar sobre essa parceria. Está começando mais um Depois do Café pela Vim TV. Muito bem, começa o nosso programa e a gente dá aí o nosso bom dia para o Rodrigo Castro. Rodrigo, bom dia, obrigado aí pela sua disposição em falar conosco aqui no nosso programa. Bom dia, Nairlan, bom dia a todos da Vim TV, é um prazer estar com vocês hoje aqui para falar de um tema tão importante, que é o tema sempre voltado ao nosso produtor rural, que move esse país e que leva esse país adiante. Quer dizer, durante a epidemia, a pandemia, o isolamento social vale para todos os cidadãos brasileiros, menos para os serviços essenciais, e a produção de alimentos não pode parar e faz parte dos serviços essenciais do nosso Brasil. E aí temos uma preocupação muito grande com a saúde e a integridade desses produtores no campo. Então, Rodrigo, é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. A questão do setor agropecuário, a questão do setor produtivo, ele movimenta o mundo, E por que as parcerias nesse setor se mostram necessárias, especialmente nesse momento que a gente está vivendo? Mas nós temos uma situação que não é só particular ao Brasil, mas no mundo inteiro nós temos um processo muito grande de urbanização. Então, são as grandes populações, a maioria da população do mundo hoje vive em cidades e depende do abastecimento de alimentos, de água, da zona rural. Então, as regiões rurais dos países abastecem onde a maioria das pessoas hoje se encontram, que são as cidades, e no Brasil é igual. Então, o papel do agricultor, a importância do agronegócio, da agricultura familiar, da pequena e grande agricultura brasileira é fundamental para mover o Brasil, quer dizer, alimentar o nosso povo, alimentar os nossos cidadãos e também para aquelas
commodities que são exportadas, que o Brasil é um grande, vamos dizer, um grande ator no cenário mundial e abastece o mundo com carne, com soja, com milho, abastece o mundo com café e com outras commodities. Então, o Brasil é responsável para garantir a sua própria, o agricultor brasileiro garante a sua própria segurança alimentar e também garante a balança comercial fortemente pela exportação. Então, a agricultura, a agropecuária brasileira é fundamental para dentro e fora do país e mantém o Brasil em desenvolvimento e traz riqueza para o Brasil. E eu gostaria de fazer um adendo específico para o agricultor familiar e a agricultora familiar, que eles são responsáveis por 70% em média do que é consumido na mesa do brasileiro. Então, o que nós botamos na mesa tem um esforço, 70% do que a gente consome na mesa brasileira vem da agricultura familiar. Veja só a importância que o agricultor familiar tem para a nossa segurança alimentar, para a alimentação do povo brasileiro. Muito importante esse seu adendo, essa sua colocação, né? E hoje é um setor que precisa, hoje não, já há algum tempo, né, Rodrigo? Um setor que precisa de cuidados, entre aspas, né, de muita atenção, justamente para que ele possa continuar dando possibilidades de emprego e de que o país possa continuar também movimentando o setor, né? Exatamente, a gente tem que ter um olhar especial para a integridade física e a saúde e a condição do trabalhador rural, do homem do campo, do agricultor continuar sua atividade, seu trabalho em segurança. Então, essa é uma preocupação que não é só a questão de vamos reconhecer a importância do trabalho do homem do campo para a alimentação dos brasileiros, isso é fundamental. Mas, além disso, como nós reconhecemos o valor desse homem, dessa mulher do campo, nós, a maioria das pessoas que vivem na cidade, é indo de encontro às necessidades deles também. E uma forma de fazer isso é se preocupar com a saúde das pessoas que não podem parar de trabalhar para abastecer a cidade. Então, por eles não poderem parar de trabalhar, e nós somos muito agradecidos, eu acho que o povo brasileiro tem que agradecer muito, não só aos médicos, enfermeiros, ao pessoal hospitalar e todas as pessoas que trabalham no sistema de saúde brasileiro, que é essencial durante uma crise como essa, mas, além disso, ao produtor rural também, que não pode parar sua atividade, da mesma forma que o enfermeiro e o médico também não podem, e que estão garantindo a nossa alimentação nesse momento tão crítico que o país está passando, o mundo está passando. Então, nós precisamos reconhecer e valorizar que o homem do campo ele está lá para garantir a nossa alimentação, para garantir o nosso abastecimento. Então, muito obrigado, homem do campo, mulher do campo, agricultor familiar, e o mínimo que a gente pode fazer é ir de encontro à sua necessidade, principalmente ver como podemos apoiar para que a Covid ela não se alastre no meio rural da mesma forma que ela vem se alastrando no meio urbano. Muito importante isso, né? Bom, eu gostaria, então, Rodrigo, que você pudesse falar um pouco sobre a Solidariedade Brasil, né? A sua proposta e a sua atuação em mais de 40 países, exatamente nesse suporte, nessa parceria importante para o produtor, para o setor produtivo. A solidariedade nasceu no mundo há 50 anos atrás como um movimento solidário, por isso que se chama solidariedade como um movimento global, e no Brasil a gente chama de Solidariedade Brasil, que é o nosso trabalho, a nossa filial no Brasil. A Solidariedade é uma organização não governamental, é uma fundação que nasceu de um movimento voluntário de pessoas, homens e mulheres, que se preocuparam há 50 anos atrás com as condições de vida e as condições de trabalho do homem do campo. E desse movimento de solidariedade urbano-rural, onde pessoas nas cidades se mobilizaram para apoiar famílias de agricultores no campo, surge a solidariedade. E hoje nós atuamos em muitos países, e no Brasil especificamente há mais de 10 anos. A gente vai fazer 11 anos esse ano de atuação no Brasil, sempre preocupado ou pautando o nosso trabalho pela inclusão social e a sustentabilidade no campo brasileiro. Como fazer isso? Através de melhorias para o produtor, que sejam melhorias para a sociedade e para o planeta ao mesmo tempo. Então, como podemos apoiar produtores, e vemos apoiando produtores, e, ao mesmo tempo, reduzir a degradação, reduzir a erosão, reduzir a perda de produtividade, reduzir
a questão do impacto para as mudanças climáticas. Então, se existem caminhos para beneficiar o produtor e, ao mesmo tempo, a sociedade e o planeta, é lá que a gente vai encontrar a solidariedade trabalhando, buscando soluções, buscando inovação, dando a mão para o produtor para juntos trazerem soluções para melhorar a produção de alimentos no Brasil cada vez mais. Bom, atualmente, a entidade, quais as cadeias, né, que ela tem feito iniciativas de sustentabilidade? Nós temos trabalhado com sustentabilidade. Hoje, no Brasil, já trabalhamos com 8 cadeias, começando pela do algodão, que é um pouco esse tema nosso aí dos kits de proteção individual. Algodão, cana-de-açúcar, cacau, café, soja, pecuária, laranja e erva mate. Hoje são 8 cadeias produtivas nas quais o nosso trabalho está inserido, sempre buscando aí melhorias no campo para o produtor e melhorias em termos de sustentabilidade da própria cadeia produtiva. Como produzir mais com menos impacto, como produzir melhor para dar uma renda melhor ao produtor. Isso tudo é parte da nossa preocupação. Essas 8 cadeias produtivas, algumas estão voltadas quase que exclusivamente ao mercado interno, quer dizer, a nossa economia doméstica no Brasil, e algumas delas são muito importantes no mercado internacional, como café, soja e principalmente pecuária, que são itens que o Brasil, que o agronegócio, a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira tem exportado muito, e isso tem trazido riqueza para o Brasil também. Então, o Brasil se tornou um dos maiores produtores, hoje ainda o maior produtor de café do mundo, o segundo maior produtor de carne do mundo e o segundo maior produtor de soja no mundo. Então, o Brasil tem um papel muito importante para abastecer o mundo, também reduzindo o impacto para o próprio mundo em termos de degradação do solo, contaminação dos rios, do lençol freático. Então, produzir com responsabilidade, que seja bom para o produtor, seja bom para o planeta. Existe esse caminho, nós acreditamos e todos os dias vemos que existem alternativas, soluções inteligentes, soluções inovadoras, soluções diferentes para levar essa agenda integrada para frente. O homem do campo, a agricultura e o planeta caminhando juntos. Isso é fundamental para o nosso futuro, para o futuro das próprias famílias de produtores que precisam de um clima adequado, de uma chuva suficiente, precisam de uma temperatura adequada para seguir produzindo. Então, nós temos que preservar também o clima para a gente poder continuar produzindo dentro do nosso país, dentro da nossa propriedade, dentro da nossa terra. E o importante é que das commodities ou das cadeias produtivas que são importantes para fora e para dentro, eu vou citar o algodão. O algodão é importante no cenário internacional, mas é importantíssimo a produção do algodão para abastecer o nosso mercado interno no Brasil. Por exemplo, a cana-de-açúcar também. A cana, essencialmente, ela é produzida para o nosso mercado, para a gente produzir o açúcar, para produzir o etanol, para produzir o álcool hidratado, para produzir, para o nosso país abastecer desses produtos. Então, o produtor de cana, ele abastece para o Brasil, principalmente. Tem a laranja e a erva mate, que são 2 casos emblemáticos. A laranja, hoje, também é um grande produto de exportação do Brasil. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo e tem uma tecnologia incrível, e tem um pátio produtivo, tem uma região produtiva no Brasil que produz muita laranja para o mercado local, mas também para exportar em forma de suco de laranja. E a erva mate, muitas pessoas não conhecem bem como funciona a erva mate, porque ela está bastante restrita ao sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e é nessa região que a cultura do mate, da erva mate, é muito forte e é essencialmente mantida pela agricultura familiar no sul do Brasil. Muito bem, né? Então, nós vamos entrar. Foi muito importante, viu, a sua dissertação aí, né? Você colocou muito bem, não só a atuação da solidariedade, mas, sobretudo, como o Brasil tem uma diversidade de cadeias que precisam de apoio, porque desenvolvem. Então, isso foi muito importante, foi muito informativo. Mas, como você bem disse, né, Rodrigo, nós vamos falar especificamente do algodão, e de um projeto que acontece aqui no norte de Minas, né? E nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, eu quero voltar exatamente para que a gente possa abranger esse projeto e como a Solidariedade Brasil tem atuado nesse projeto. Tá certo?
Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está conferindo Depois do Café aqui na sua Vim TV.